Então, pessoal, a gente vai continuar falando das equações de segundo grau, só que agora a gente vai olhar um pouco mais detalhadamente para o determinante. Segue o jogo. A gente vai dar continuidade aqui com as equações do segundo grau, fazendo uma análise mais detalhada agora do nosso discriminante, o famoso delta, beleza? A gente viu lá de acordo com a fórmula de Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara, que x ele é obtido através dessa fórmula aqui. O nosso discriminante, o delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quais são as possibilidades para esse resultado? O delta ele pode ser menor que zero, isso significa que não existe nenhum valor real de x que resolva a equação que foi dada. O delta ele pode ser igual a zero, isso significa uma coisa. Olha só aqui na fórmula, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta. Se esse delta for igual a zero, essa raiz aqui vai ser zero. Então não vai fazer diferença nenhuma eu somar mais zero ou subtrair menos zero. O resultado vai ser o mesmo e eu vou obter que x' é igual a x duas linhas. E a gente diz que a equação ela vai ter uma única raiz real. Agora, se o delta for maior que zero, vai fazer a diferença aqui, né? Quando eu for somar ou subtrair a raiz de delta, e eu vou ter duas raízes reais e distintas. Quando o delta é menor que zero, a gente diz que x não pertence ao real, justamente por conta dessa raiz aqui, né? Eu não consigo extrair uma raiz e um número negativo no conjunto dos números reais, beleza? Então essa é a análise que a gente tem do delta. Aqui como exemplo eu utilizei a equação menos x ao quadrado mais 8x mais 3 igual a zero. Já deixei calculado aqui, ó, o delta, de acordo com a fórmula, né? O discriminante de acordo com a fórmula. E a gente obteve que o delta é igual a 76. Coloquei como observação aqui que a raiz de delta, né? É a raiz de 76. E simplificando, a gente tem 2 raiz de 19. Eu fiz questão de colocar uma raiz que não fosse exata para você verificar que se o delta for maior que zero, independente da sua raiz ser exata ou não, a gente consegue proceder com a resolução da equação. O segundo passo é descobrir o x. x', eu utilizei aqui menos b, né? De acordo com a fórmula, menos a raiz de delta sobre 2a. Na hora de calcular x' ou x duas linhas, tanto faz a ordem que você escolhe aqui para o sinal de mais ou de menos, tá ok? O importante é que se o seu delta for maior que zero, né? O seu discriminante for maior do que zero, você vai obter duas raízes distintas. Depois de resolver todas as operações e simplificar os resultados, a gente obtém como raízes x', 4 mais raiz de 19, x duas linhas, 4 menos raiz de 19. É parecido, mas os resultados são diferentes, né? Então eu obtenho um conjunto de solução com duas raízes, 4 menos a raiz de 19 e 4 mais a raiz de 19. Vamos para a prática agora. O exercício pede para a gente fazer a análise do discriminante e dar o conjunto de solução de cada equação, certo? O que é fazer a análise do determinante? É a gente estudar esse sinal dele aqui, tudo bem? A gente vai calcular o discriminante, analisar aqui de acordo com esses resultados e dizer se a equação ela não possui raiz real, ou se ela vai possuir uma única raiz real, ou se ela vai possuir duas raízes reais. Olha só o primeiro exemplo. 25x ao quadrado mais 10x mais 1 igual a zero. Olha lá, eu vou colocar aqui no cantinho os nossos coeficientes, ó. A é quem está multiplicando x ao quadrado, né? 25. B é quem está multiplicando x, 10. E o C é o termo independente aqui. C igual a 1. Beleza, vamos lá. De acordo com a nossa fórmula, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu não vou repetir a fórmula porque ela já está aqui pra gente. Eu vou só colocar os valores. Ó. B ao quadrado. 10 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 25, vezes o C, que é igual a 1. O nosso delta, ele é igual a 100, 10 ao quadrado igual a 100, menos, aqui ó, se você fizer o jogo de sinal, menos vezes mais vai dar menos, vezes mais vai dar menos de novo. 4 vezes 25 dá 100, 100 vezes 1 é igual a 100 e a gente obtém que o delta é igual a zero. Olha só, delta igual a zero. O que a análise do discriminante diz aqui pra gente? Que se o delta for igual a zero, as minhas duas raízes são iguais, né? Ou seja, eu tenho apenas uma raiz real. Vamos conferir? Vou fazer uma separação aqui. E aqui também. O x, ele é igual a menos b, ou seja, menos 10,
mais ou menos a raiz de 0 dividido por 2 vezes nosso A, que é 25. Mais ou menos a raiz de 0 não vai fazer diferença nenhuma pra gente ali, né? Então eu tenho uma raiz única, que é igual a menos 10 sobre 2 vezes 25, 50. E se eu simplificar esse resultado, eu obtenho menos 1/5. Beleza? Perceberam como, de fato, quando o discriminante é igual a 0, a gente vai obter uma única raiz real? Tá aqui o nosso conjunto de solução para essa equação. Solução é o conjunto unitário que tem um elemento menos 1/5. Vamos fazer a análise do segundo exemplo aqui? A equação agora é x² mais 4x mais 8. Vamos lá calcular o nosso discriminante. Delta b², ou seja, 4² menos 4 vezes 1 vezes 8. Delta é igual a 16. Fazendo o jogo de sinal aqui, ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes mais 8, menos 32. A gente obtém como resultado para o discriminante, 16 menos 32 é igual a menos 16. O que a nossa análise do sinal do discriminante diz aqui? Que se o delta for menor que 0, x não pertence ao conjunto dos números reais. Como a gente está trabalhando com equações onde o nosso conjunto universo, né, o conjunto de todas as soluções, está subentendido aqui que é o conjunto dos números reais, a gente vai parar por aqui e simplesmente escrever que x não pertence ao conjunto dos números reais e a solução é um conjunto vazio, certo? Aí eu posso representar o conjunto vazio dessa maneira, ou conjunto vazio é as chaves abertas aqui sem nada. O terceiro exemplo vai ficar de exercício para vocês aí para casa. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação e até o próximo vídeo. Valeu!